Bom, vou deletar aqui esse bloco da última aula e nós vamos ver aqui o grupo Widgets. Alguns widgets ainda não falamos durante o treinamento, né? E você vai entender como que eles funcionam, né? Os widgets são recursos que você insere geralmente. Há muito tempo atrás, esses recursos eles só podiam ser inseridos na barra lateral, né? Na sidebar do blog, né? Por conta da estrutura e dos desenvolvedores de temas, né? Então, com a criação de novos recursos e novos temas, você pode incluir widgets em diversos locais do seu site WordPress, principalmente se o desenvolvedor do tema, né, o programador que desenvolveu o tema, se ele criou áreas específicas para você poder inserir os widgets, né? Você vai ver depois como que isso funciona. Nós temos aqui alguns, eu vou falar de alguns específicos aqui. Shortcode. Shortcode depende muito do recurso que você está utilizando. Às vezes você usa um plugin em que no plugin você tem que trabalhar com shortcode para poder exibir alguma coisa. É um pouquinho avançado isso, não vou entrar muito a fundo, mas se você trabalhar com algum plugin que usa shortcode, você pode clicar e inserir esse shortcode aqui, que ele já vai automaticamente inserir aqui no sistema o seu shortcode, tá? Só se você trabalhar com shortcode ou algum plugin que utilize shortcode. Arquivos, bem interessante também. Por quê? Porque como eu criei alguns posts, como nós estamos no mês de outubro, aqueles posts eles ficam arquivados em um mês e um ano. A partir do momento que a gente começar a criar, por exemplo, no mês que vem, posts, né, e colocar esses posts com a data do mês que vem, o arquivo ele vai sendo atualizado. Então, se você inserir um arquivo aqui, outubro de 2019, o que acontece? Quando alguém acessar isso aqui e clicar naquele link, ele vai ser levado para a página de arquivos. Ó. Ele vai clicar aqui e você vê que isso aqui é uma página de arquivo, onde você tem todos os posts. Você vê esse post aqui e você vê esse outro post aqui. Então, são posts que nós criamos neste mês e nesse ano. Então, você pode criar um bloco para poder exibir todos os arquivos para que as pessoas possam navegar também. É uma necessidade um pouco peculiar, mas se você quiser, você pode trabalhar também com esse recurso, ok? Temos aqui também a agenda. A agenda é bem semelhante, tá? Só que a agenda ela coloca em formato de calendário, né? Então, quando eu coloco aqui a agenda, você vê que, por exemplo, 7 está com um link, né? Ele tem aqui um sublinhado aqui, né? O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que tem um post que foi publicado no dia 7 de outubro. 8 também. Então, nós publicamos posts no dia 7 e no dia 8. Se você clica aqui, você também vem para o arquivo da data. Então, é semelhante ao anterior, só que ele coloca com uma espécie de calendário. Então, a partir do momento que você vai criando novos posts, ele vai criando links aqui em outros dias, né? Comentários mais recentes. O nome já diz, né? Você pode colocar aqui os comentários mais recentes. Né? Nós temos apenas um comentário, que é o comentário que o próprio sistema cria quando você instala o WordPress, e ele vai aparecer dessa forma aqui. Como que você configura tudo sobre isso aqui? Do lado direito, você pode exibir ou não o avatarzinho, né, que é a foto do usuário. Você pode exibir a data ou não, que é a data aqui embaixo, né, se você quiser ocultar a data, ou exibir o resumo, que é esse resuminho aqui. E aí fica somente dessa forma. E aqui você controla também a quantidade de comentários que você quer colocar. Tá? Aqui é interessante que você tem os comentários do blog todo, né, do sistema todo. Então ele vai exibir aqui a quantidade de comentários que você quiser. Então se você colocar 5 aqui, ele vai, a partir do momento que você for tendo outros comentários no blog, no site, eles vão entrando aqui com um limite de 5, tá bom? Então é uma opção interessante aí para você trabalhar também. Só para poder também deixar em evidente aqui que nesse recurso aqui você não tem aqui as opções. Tá? E deixa eu colocar aqui também. Deixa eu voltar aqui e colocar arquivos também. Aqui em arquivos, ó, é interessante, eu esqueci de falar. Aliás, eu esqueci de falar duas coisas, que eu vou aproveitar nessa aula para poder falar. Aqui em arquivos você pode colocar como lista suspensa. Ó. Então ele coloca aqui um drop-down. Né? Drop-down é interessante também se você não quiser colocar aquela coisa enorme. Né? Então, ó, selecione o mês, a pessoa clica em outubro e aí ela vem para todos os posts desse mês aqui, tá bom? E mostrar contagem de posts. Então, se você quiser, você pode fazer dessa forma. Se eu tirar aqui o drop-down, você vai ver que ele vai colocar aqui a quantidade de posts que você tem aqui. Tá? Vou colocar como lista suspensa e também quantidade de posts, vamos ver aqui.
e você vê que ele aparece aqui também na lista suspensa, a quantidade de posts que você tem nesse mês. Tá? Então é uma opção. Outra coisa interessante é o seguinte, se você não vir essa barrinha aqui superior, você vai vir aqui, nesses 3 pontinhos, e vai clicar aqui. Ó. Porque se você não clica nessa opção, barra de ferramentas no topo, ele vai colocar essas opções aqui em cima de cada bloco. Tá? Então, quando você for criando o bloco, você vai ter aqui as configurações do bloco, onde que você tem todas as opções. Essas opções aqui elas vão para cá se você selecionar esse item aqui. Ó. Aí elas ficam fixas aqui, eu prefiro dessa forma. Ok? Maravilha! Deixa eu deletar aqui esse bloco. Bom, falei shortcode, comentários, nuvem de tags. Bom, você pode colocar aqui as tags que você vai criando dos posts, né? Uma nuvem de tags, né? Como que isso funciona? A partir do momento que você vai criando cada vez mais, selecionando as tags que você já criou e criando novas tags nos outros posts, já falei sobre tags, você tem como colocar aqui uma nuvem de tags. Quanto mais vezes uma tag ela for inserida nos posts, a fonte dessa tag específica ela vai aumentando. Vai chegar um certo momento que algumas tags vão ter o tamanho de fonte maior do que a outra. Aí fica realmente igual uma nuvem, né? Por exemplo, Content Marketing. Se eu colocar essa tag em 10 posts agora, ela vai aumentar o tamanho da fonte aqui dessa tag. Também depende da peculiaridade do tema. O desenvolvedor do tema ele tem que criar uma classe específica no CSS para que isso aconteça. Se no seu caso não acontecer, é uma particularidade do seu tema e aí realmente não tem como, a não ser que você customize isso, tá bom? Mas você pode colocar aqui um bloco com as tags, né, dos seus posts, né, do seu site. Bom, aqui em bloco você tem a taxonomia. Você pode mandar para a tag ou você pode também aqui escolher categorias. Quando você escolhe categorias, você não está exibindo uma nuvem de tags, mas uma nuvem de categorias. Como na categoria marketing digital a gente tem mais posts, você já consegue ver aquilo que eu falei anteriormente. Quanto mais conteúdo você tem dentro de uma categoria, ele vai ficando maior, tá vendo? Então a fonte aqui é maior, o design gráfico ele é menor, mas a partir do momento que você vai criando outras categorias e colocando mais conteúdo, ele vai fazendo essa brincadeirazinha aí, né? Aumentando a fonte da categoria que tem mais posts. A mesma coisa vai acontecer com as tags, tá? Quanto mais você citar aquela tag, colocar aquela tag nos posts, o tamanho da fonte ela vai aumentando. Você pode colocar aqui número de posts, né? Que aí você coloca aqui o total que tem das categorias. Tá? Colocar aqui tags, a mesma coisa. Por que estão todas do mesmo tamanho? Né? Porque nós colocamos as tags apenas em um post. Né? Se eu colocar num outro post, você vai ver que vai aumentar aqui o tamanho dela e você vai ter aqui a quantidade, tá? Então é um bloco interessante também para você colocar. Para SEO isso é bem legal. Bom, categorias, você coloca aqui exatamente dentro de um post ou dentro das suas páginas as suas categorias. Né? Isso é interessante porque se você tiver um blog, por exemplo, com uma estrutura só de conteúdo, você pode no meio do blog colocar aproveite e veja também, aí você coloca aqui as categorias, né? Tamanho da fonte você consegue customizar ou por aqui, colocando normal, médio, na verdade aqui, ó. Viajei. Isso aqui na verdade é um parágrafo, agora sim, estava no lugar errado. Você pode exibir como lista suspensa, nós já vimos isso, ele cria um drop-down. Você pode mostrar a hierarquia é quando você coloca uma categoria dentro da outra. Né? Você viu que quando você cria uma categoria, você tem como colocar uma categoria dentro da outra. Por exemplo, vou criar uma nova categoria aqui. Eu posso selecionar uma categoria que já existe e essa categoria que eu estou criando vai ficar por dentro da outra. Não é indicado, não trabalhe dessa forma, ok? E mostrar a contagem de posts, que você já viu também como que funciona, ele coloca aqui do lado, ok? É um outro bloco interessante que o Google adora também, porque você está linkando as pessoas para dentro do seu próprio site, fazendo com que elas naveguem mais. Isso é bastante interessante. Posts mais recentes. Interessante também. O que ele faz? Exatamente isso. Ele coloca os posts mais recentes do seu blog, né? Todos os posts que você está criando. E aqui você tem como ordenar do mais recente para o mais antigo. É um indicado do mais recente para o mais antigo. Mas você pode colocar do mais antigo para o mais recente, ou de A a Z, na ordem alfabética, ou de Z a A. Tá? Do mais recente para o mais antigo é interessante. Você pode colocar todas as categorias, ou se você quiser uma categoria específica. Né? Se você colocar design gráfico aqui, ele vai aparecer os últimos posts. Dica,
Se você tem várias categorias e você quer criar esse bloco aqui, escolha a categoria desse post, porque vai exibir aqui conteúdos que tem mais a ver com quem está lendo aquele post. Então, se você tem um post falando de marketing digital, o que você vai fazer? Você vai exibir aqui os últimos posts da categoria marketing digital, né? Por exemplo, esse post aqui é um post de design gráfico. Então, o que ele vai fazer? O que eu vou fazer? Colocar aqui os últimos posts de design gráfico, porque vai ter bastante similaridade. Número de itens, você também coloca aqui a quantidade de itens que você quer, e naturalmente colocando essa quantidade de itens aqui, ele vai exibir aqui a quantidade de posts que tiver. Se não tivermos essa quantidade, ele exibe somente o que tem. No caso aqui só tem um, né? Então ele vai exibir. Exibir a data do post se você quiser. Eu prefiro não exibir data de post. Procure não trabalhar com datas dentro de posts. Na parte de SEO para WordPress, você vai entender o motivo pelo qual eu estou dizendo isso, ok? Bom, vou remover esse bloco aqui. Também é um bloco bastante interessante. RSS Feed. Cara, RSS Feed já foi muito popular. Era uma espécie de leitor de conteúdo, então você conseguia, através do navegador, saber quando alguém postava algum conteúdo, né? Você vai ter que colocar o link do RSS Feed aqui. Quando você trabalha com WordPress, você tem aqui... Deixa eu lembrar se é RSS... Exatamente, ó, RSS. Ele já redireciona para o /feed. Você pode colocar aqui, ó, pegar essa URL, todo site WordPress ele tem o feed aqui, né? Então ele cria automaticamente. Você coloca aqui, usa a URL e ele vai carregar aqui também os últimos posts que você tem via RSS ou via feed. Mas não faz muito sentido porque você tem, por exemplo, o recurso dos últimos posts, né? Você pode exibir, por exemplo, o autor embaixo, pode exibir data, mas eu já disse que não é muito interessante. E você pode exibir o resumo também, tá? Como você pode ver. Aqui você tem o número de itens e também o número máximo de palavras do resumo. Se você está achando que está muito grande ali o resumo, você pode ir diminuindo, porque ele vai cortando aqui, colocando esses 3 pontinhos aqui. É interessante, mas temos outras soluções de blocos aqui que fazem que tem esse mesmo propósito, ok? E no final pesquisar. Bom, o site, por si só, ele já tem aqui o campo de pesquisa, né? Então, aqui você já consegue ter, ele está na sidebar nesse caso aqui, até porque nós estamos com a estrutura como se fosse um blog, então ele coloca aqui na sidebar, depende também do tema, onde que vai aparecer, mas você pode colocar esse campo de pesquisa aqui, né? Não temos recursos, ou melhor, não temos opção aqui, mas você consegue customizar aqui, por exemplo, ó, buscar não, né? Vamos escrever certo aqui. Buscar, ok? Vou clicar em atualizar, visualizar, e você consegue colocar uma barra de pesquisa dentro de um post ou de uma página, né? Então você vê que ele deu uma quebrada aqui, não ficou muito legal, mas colocando aqui, digitando Enter, você já consegue achar o que você procura, ok? Então, nós finalizamos aí a área, né, o grupo Widgets, com todos esses blocos maravilhosos e incríveis aqui. Na próxima aula, a gente vai para códigos incorporados. Vamos ver alguns, porque tem muitos, tá? E de muitos serviços e de muitas plataformas. Vamos ver aqui algumas opções interessantes também, para a gente poder fechar aqui os nossos blocos. Reutilizável nós já vimos. Quando a gente cria os blocos reutilizáveis, eles aparecem aqui, mas você viu também que você consegue gerenciar todos os blocos reutilizáveis por aqui, deletando. E observação, eu esqueci de dizer. Quando você vai aqui no gerenciador dos blocos reutilizáveis, se você deletar aqui, ele tira de tudo, tá? De todos os posts ou páginas que você tenha criado, tá? Então, toma cuidado com isso daí, tá bom? Então, na próxima aula, a gente finaliza aí a nossa parte de blocos com os códigos incorporados. Só clicar aí que você já vai para ela.